Olá, paz do Senhor, que bom ter você aqui conosco no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o juízo do trono branco. Esse, conforme o Apocalipse, é o instante em que o homem constituído para ser o mordomo sobre a criação, sobre toda a terra, tem que prestar contas a Deus, o seu Criador. Como temos visto, Deus dotou o homem de liberdade e, portanto, o homem deve responder pelos seus atos, por tudo que ele fez. E esta responsabilidade, ela exige um julgamento de Deus. Como é justo, ele determina que todos os seres humanos sejam julgados pelos seus atos. Se entre os homens falhos, imperfeitos, existe a ideia de que é necessário fazer justiça, o que nós podemos dizer então desse Deus justo, perfeito, cujo caráter e natureza são muito superiores a todos os homens? Deus, então, não poderia, mesmo em vista de seu caráter, encerrar a história da humanidade sem que chamasse a responsabilidade de cada ser humano pelos seus atos que tenha praticado durante todo o seu período de existência. Então, Deus há de pedir conta ao homem de toda a sua história, de tudo o que ele fez. Então, conforme aqui Apocalipse 21, no verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus, ele tem um objetivo de levar os seus santos a desfrutar dessa convivência eterna com ele. Por isso ele há de julgar todos aqueles que não praticaram a justiça. Então, meus queridos, esse julgamento final, chamado de juízo do trono branco, é porque na narrativa bíblica, aqui no versículo, vamos ver que o versículo de número 11, a palavra nos diz assim, Apocalipse 20, verso 11, a palavra nos diz: E vi um grande trono branco. Então a palavra, quando alguém usa a expressão para o sinal como juízo do trono branco, está referindo a esse versículo que a palavra diz que é quando João tem essa visão, ele diz: E vi um grande trono branco. Esse julgamento, ele ocorrerá após o término do milênio, do reino milenial de Cristo. Na Bíblia, esse julgamento ele é explicitamente mencionado pela primeira vez, podemos dizer, por Daniel, no capítulo 7, dos versículos 9 e 10, que era algo pleno e era algo conhecido dos judeus, também como Marta, a irmã de Lázaro, ela fala, quando ela se dirige a Jesus, ela diz, quando Jesus chega a Betânia, 4 dias após a morte de seu amigo Lázaro, lá em João capítulo 11, Marta faz essa citação sobre esse último dia. E antes mesmo da profecia de Daniel também, a ideia de que Deus julgará os homens não era desconhecida dos judeus. O Antigo Testamento, ele já dava esse vislumbre, já nos permite entender, né, essa realidade de um julgamento divino em relação ao homem, como se vê, por exemplo, em alguns salmos, como o Salmo 50, o Salmo 75, o Salmo 94, né? Então, o juízo do trono branco
é o último dia da crença dos judeus, o dia em que todos irão ressuscitar e comparecer perante o Senhor para prestar contas do que tenha feito. Entendido que não serão julgados nesta oportunidade nem a igreja, nem os mártires da grande tribulação e nem o Israel salvo, que já terão sido julgados anteriormente, pois se constituem na casa de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Então, observemos que no último dia, como os judeus, como se referia à nação judaica, acerca do fim do mundo, isto do presente sistema mundano, quando o Messias, restaurando a glória do reino de Israel, ocasião em que haveria uma ressurreição geral dos justos, e, portanto, segundo as ideias que os judeus faziam a respeito, os injustos ordinariamente não eram considerados dignos de fazer parte da ressurreição. Já o cristianismo, por outro lado, inclui uma ressurreição geral para toda a humanidade, segundo se pode ver nos trechos de João 5, nos versos 28, 29, Apocalipse capítulo 20, como nós vemos aqui, no verso 4 a 6. Jesus também menciona esse julgamento quando profere o seu sermão escatológico, como vemos em Mateus 25, onde fica explicitado o que já havia sido predito lá em Daniel no capítulo 7, ou seja, que ele próprio, o Filho do Homem, haveria de efetuar o julgamento no que diz respeito ao que aconteceria após a sua vinda, a sua vinda triunfal em glória, digamos, e o julgamento das nações mencionado anteriormente, e terminará com o juízo do trono branco, quando então serão separados definitivamente aqueles que irão para o gozo eterno e os que padecerão o tormento eterno para todo sempre. Conforme Mateus 26, versos 46, que é dito assim, Então esse processo é iniciado no julgamento das nações, somente se findará no juízo do trono branco, ou seja, seria um juízo, um julgamento prolongado e extensivo, alcançando todas as pessoas. Então esse ensino de Jesus, ele foi depois confirmado pelos apóstolos e pelos escritores do Novo Testamento. Agora, Paulo afirma que Jesus há de julgar os vivos e os mortos, segundo a palavra do Senhor, em 2 a Timóteo, no capítulo 4, assim como em 1 Pedro também, capítulo 4, verso 5. Tiago também alerta para o fato de que todos serão submetidos ao julgamento divino, assim como também Judas, lá no verso 15, fala também que todos serão julgados, inclusive até mesmo os anjos. A ideia de que Deus julgará os homens, aliás, é uma ideia que perpassa por todos os povos, por todas as civilizações, sendo uma demonstração de que se trata de um conhecimento dado ao homem desde as mais remotas eras, algo que o inimigo não conseguiu apagar da memória do ser humano, pois há certos aspectos da divindade que não podem ser eliminados, não podem ser tirados da mente humana, só estão ali, são peculiaridades mesmo da natureza do homem. Até porque os homens comparecerão diante de Deus sem condição alguma de se desculpar. Isso de acordo com Romanos capítulo 1, verso 18 a 20, os homens são indesculpáveis diante de Deus. Já entre os egípcios havia uma crença a respeito do julgamento a que são submetidos os mortos, crença essa que alguns estudiosos entendem, tem até influenciado a concepção judaica a respeito desse tema, julgamento ou juízo final, De qualquer maneira, é uma daquelas noções que se encontram em todos os povos, a mostrar claramente que não há como alguém escapar do juízo divino. Então essa reunião, eu costumo dizer que será espiritualmente a reunião mais fétida de toda a história do universo. Por quê? Porque ali estarão todas as podridões do pecado não expiados por Cristo na cruz. As pessoas que não quiseram
render-se ao sacrifício de Cristo na cruz, aceitar o sacrifício de Cristo, então estarão ali com toda a podridão do pecado. Aliás, pelo que vemos nas Escrituras Sagradas, desde Enoque, conforme Judas 14, o mundo tem sido confrontado com o julgamento divino. Não tem sido outro, aliás, o teor da mensagem de grandes homens pregadores ao longo de toda a história da humanidade, como Noé, o pregoeiro da justiça, Jonas, João Batista, eles falaram a respeito desse julgamento, dessa prestação de contas do homem a Deus. E quais são os objetivos desse julgamento, então? Deus, ele terá encerrado a história humana com devorado os últimos rebeldes com fogo descido do céu, a execução da sentença lançada sobre o diabo quando da sua rebelião contra Deus. Diz-nos as Escrituras que a terra e o céu fugirão da presença do Senhor, conforme lá em Apocalipse 20, verso 11, ou seja, chegará-se ao clímax, o término da existência do universo relativo, da criação que o Senhor havia feito e pôs sob o domínio do ser humano. Então, assim, deixando de ter razão de ser a existência de todas as coisas que haviam sido criadas em função do homem. Então é chegado um instante em que todos os seres humanos que já existiram e que ainda não foram julgados, serem levados à presença do Criador, a fim de que prestem contas da mordomia a que foram investidos, Sem que isto ocorra, não seria possível, não é possível, melhor dizendo, que sejam criados novos céus, nova terra, pois o nosso Deus não é injusto nem Deus de confusão, e a criação de novos céus e nova terra exige a resolução de todas as questões morais pendentes na atual criação. Então, para se criar um novo céu, tem que resolver as questões morais pendentes existentes hoje, E uma das finalidades do juízo final, portanto, é de eliminar as pendências ainda existentes. Deste modo, ultimar e conciliar a dimensão física hoje presente no universo relativo, com o julgamento final. Deus também mostrará que é Senhor de todas as coisas. Todo julgamento dos nossos dias é uma expressão de soberania, ou seja, de domínio de poder. E toda vez que alguém é julgado por um tribunal, esse tribunal está dizendo que o governo ou a organização a que ele pertence tem poder, tem supremacia, é superior a quem está sendo julgado, que assim lhe deve obediência. E não é por outro motivo, por exemplo, que os Estados Unidos têm recusado assinar o Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, uma corte que julga os crimes contra a humanidade, ligado à Organização das Nações Unidas, porque não aceitam a ideia de que a ONU possa lhes dizer o que devem fazer ou deixar de fazer com relação à segurança das nações. Então, fica aí essa breve ilustração. Então, no julgamento final, portanto, Deus irá mostrar que é Senhor dos céus, da terra, e que a terra lhe pertence, conforme lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, é sintomático observar que a Bíblia diz que, ao se estabelecer a corte divina, terra e céu fogem da presença de Deus, porque não se achou lugar para eles, conforme Apocalipse 20, verso 11. Ou seja, não há quem possa sequer ter posição, lugar ou existência diante desse Deus que é Senhor de todas as coisas, o Eterno, aquele que deu existência a tudo o que existe. Também é importante verificarmos que Deus se instala como soberano para julgar, que tendo sentenciado o diabo e seus dois principais agentes, o anticristo e o falso profeta, para nos ensinar a nós que ainda estamos na dispensação da graça, que só ele é soberano e que ninguém, nem mesmo o diabo, pôde em algum momento competir com ele a respeito do controle, do domínio do mundo. O diabo nada governa, nem nada tem.
sendo apenas um ser atrevido e que tem agido única e exclusivamente por permissão divina. Porque a sua ação serve aos sublimes propósitos de Deus, né? Assim sendo, não aceitemos os pensamentos, doutrinas e ensinos que procuram criar um falso dualismo entre Deus e o diabo no universo, pois o nosso Deus é soberano, ele reina desde a fundação do mundo, né? Mas além da prova da sua soberania sobre tudo, sobre todos, o julgamento final também tem por finalidade fazer justiça. Deus tem exercido a sua misericórdia, a sua bondade desde o momento em que o homem pecou. Com efeito, ele expulsou o homem do jardim do Éden, mas não permitiu que ele tornasse ter acesso ao fruto, aos demais frutos, como por exemplo o fruto da árvore da vida, impedindo-o de ter um destino eterno irremediável, porque o homem em pecado, se comesse do fruto para viver eternamente, viveria eternamente no pecado, não teria recurso, como aconteceu com o diabo e seus anjos. Não há possibilidade de arrependimento para o diabo e seus anjos. Mas apesar de ser bom, de sua misericórdia alcançar todas as gerações, conforme nós vemos na palavra do Senhor, em Êxodo, no capítulo 20, chegará o momento em que deverá executar a sua justiça, pois Deus, além de ser amor, também é justo, é fiel, é verdadeiro, né? Tem um caráter íntegro e santo. E a justiça é a base do seu trono, conforme o Salmo 89, verso 14. Assim, se o julgamento final serve para mostrar a soberania de Deus, também serve para mostrar a sua justiça, pois como indagou o próprio amigo de Deus, Abraão, né, em Gênesis, capítulo 18, não faria justiça o juiz de toda a terra? Essa foi a indagação de Abraão. E a propósito, o filósofo alemão Immanuel Kant também demonstrou a existência de Deus precisamente pela necessidade de que haja um julgamento que restabeleça a ordem moral no universo, porque com a desordem moral é necessário que tenha um ser soberano para colocar a ordem moral novamente. Então, como todos os homens são responsáveis, diz o filósofo, e nessa vida perduram situações de injustiça em que as pessoas não respondem pelos danos e males cometidos, é evidente que tenha de haver um outro mundo, ou seja, um mundo espiritual, em que se faça justiça e naturalmente que exista um juiz superior aos demais que execute essa justiça. Então isso aí é a visão de um filósofo, a respeito dessa necessidade desse julgamento. Então vemos, portanto, que o julgamento final cumpre o propósito de demonstrar não só a existência divina, mas o seu caráter justo, e nem sempre ficou evidenciado ao longo de toda a história humana. Ao fazer justiça, Deus irá mostrar o que é soberano e vai identificar ali aqueles que servem a Deus e os que não servem, os que fazem a sua vontade e os que não fazem a sua vontade. Muitas vezes no mundo nós somos levados a ilusões e nos embaraçamos com as aparências, achando, como Asaf, que não há qualquer vantagem em servir a Deus e se chega mesmo a invejar os ímpios. Asaf pensou isso lá no Salmo de número 73, você pode conferir. Entretanto, o julgamento final, de forma pública, notória, diante de todos os seres humanos que já existiram sobre a face da terra, será mostrada a verdade patente, nua e crua, de que vale a pena servir a Deus. Então, nesse dia, como profetizou Malaquias, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, O julgamento final também tem o propósito de encerrar o cumprimento das promessas de Deus. Após ter restaurado todas as coisas, mostrado o seu poder sobre o mal, o pecado, sobre Satanás, que é o objetivo principal do reino milenar de Cristo, o Senhor promoverá o cumprimento de tudo aquilo que prometeu e disse a cada ser humano que existiu. Promessa de salvação àqueles que lhe serviram e de condenação àqueles que não lhe deram crédito, que contra ele se rebelaram. Mesmo assim, sendo já os salvos, já estarão em gozo com o Senhor,
Então esse é o momento do acerto de contas, da chamada responsabilidade de todos os homens que, tendo recebido de Deus a liberdade de escolha dela, usaram como quiseram, fizeram o que bem entenderam. Deus estará então finalizando o cumprimento da sua palavra para essa dimensão histórica. O julgamento final é o triunfo do bem sobre o mal, é a determinação da vida eterna para quem creu em Deus e o serviu, e a morte eterna a quem não quis servir a Deus, a chamada segunda morte. Então, para quem rejeitou a Deus, quem se rebelou contra Deus, receberá essa sentença chamada segunda morte. Então, todos aqueles que se rebelaram contra Deus não terão definitivamente, ainda até essa data, sido julgados, lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estarão ali o diabo, o anticristo, o falso profeta e os anjos caídos. Então, nessa oportunidade, terão também sido julgados, conforme Judas no verso 6, no julgamento que deverá ocorrer pouco antes da execução da sentença, já lançada sobre Satanás, do qual participarão os santos do Altíssimo, de acordo com a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9, e o mal será extirpado, e então a terra e céu serão substituídos por novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Somente depois que a iniquidade, o pecado, a injustiça for retirada, é que se poderá ter novos céus, nova terra, como nos ensina a Bíblia Sagrada. E esta retirada se fará mediante o julgamento do juízo final. Então, os fundamentos desse julgamento, precisa ser dito aqui também, porque todo julgamento tem que se basear em normas, regras que sejam claras e conhecidas de todos. Ninguém pode ser julgado sem que haja uma lei que sirva como critério, ou base para o julgamento. Então é por isso que a ciência jurídica, na ciência jurídica, sempre diz que a função de julgar nada mais é do que a atuação da vontade concreta da lei, ou seja, a aplicação do que diz a lei para um caso concreto. Então os julgamentos divinos não fogem a este princípio, até porque esse princípio adotado e acolhido pelos juristas em decorrência do que o próprio Deus estabeleceu para o homem ao criá-lo e ao colocá-lo no mundo onde ele vive. Então, o primeiro fundamento dos julgamentos divinos é a própria racionalidade humana, ou seja, a capacidade de entendimento que o homem foi dotado por Deus para ter consciência de si mesmo e consciência do próprio Deus. Deus fez o homem um ser pensante, um ser racional, precisamente para que ele pudesse saber que é um ser que, enquanto ser, ocupa uma posição de inferioridade em relação a Deus, que é o seu superior, e em relação à criação, que é inferior a ele, bem como tem o poder de escolher entre obedecer a Deus ou não. A consciência de si, de Deus, de sua posição, da ordem universal, da sua liberdade, são os pontos da racionalidade humana que são a primeira base para o julgamento divino. Então essa racionalidade e consciência gera uma liberdade que, como nós já citamos, traduz numa responsabilidade. Então, desde que o homem tem consciência, ele tem responsabilidade. Então, por mais que os homens possam ludibriar, enganar os seus semelhantes, conseguindo escapar dos julgamentos humanos, seja porque os homens não conseguem obter provas suficientes para responsabilizar alguém, seja porque não houve interesse ou empenho dos julgadores para promover a responsabilização, o fato é que sempre o réu culpado sabe que está errado e que agiu contra a lei. Assim, ainda que seja absolvido, isto é, não seja responsabilizado no julgamento humano, o réu sabe muito bem que a solução correta e justa não seria essa, mas a sua condenação. E por quê? Porque a consciência recebida de Deus lhe mostra que ele está errado, que deveria ter sido condenado. Então nós vemos, portanto, o primeiro fundamento do julgamento divino. O homem é livre e consciente, e, portanto, responsável pelos seus atos. Sabe Deus, pois que foi que criou o homem, ou criou todos os homens,
que não há um homem igual ao outro em toda a história da humanidade. O Senhor conhece a estrutura de cada um e por isso determinou que os julgamentos divinos sejam individuais. Então cada um será julgado individualmente. Então é importante observar que todos os julgamentos divinos são individuais. Tribunal de Cristo, cada crente é julgado pelas suas próprias obras. Julgamento das nações, cada indivíduo de Israel e das nações gentílicas será julgado pelas suas obras apresentadas durante o período da grande tribulação, para que se veja se é ou não digno de ingressar no milênio. Julgamento final, ou juízo do trono branco, cada um dos seres humanos não incluídos nos julgamentos anteriores será julgado segundo as suas obras. Então os julgamentos são individuais porque Deus avaliará o grau de consciência, de responsabilidade de cada um, a fim de que os julgamentos sejam justos, porque Deus, Ele é justo. Mas além da consciência, da responsabilidade de cada indivíduo, Deus também usará a sua revelação como fundamento para o julgamento. Vimos que todo o julgamento tem que se basear em uma lei, além da consciência e responsabilidade, que são regras, vamos dizer, normas inseridas por Deus em cada ser humano. Há também a revelação do próprio Deus ao homem ao longo de toda a história da humanidade. Deus, conhecendo a fragilidade do homem, principalmente depois que ele caiu, que se apartou do seu Criador, sempre teve interesse e desejo de se revelar ao homem, fazendo-lhe que seja pela natureza, que seja por Israel, que seja pela sua palavra, que seja pelo seu Filho, quando veio em carne, ou pela igreja, pelos pregadores da grande tribulação, pelos anjos que pregaram o Evangelho eterno. Deus não quis deixar apenas sobre o aspecto subjetivo, interno, pessoal de cada indivíduo, o critério para alicerçar uma responsabilização, um julgamento, mas por meio de elementos puramente objetivos externos a cada ser humano, mostrou-se ao homem a fim de que ele pudesse conhecer qual era o caráter de Deus e ao que deveria se assemelhar. Essa revelação divina, portanto, será o critério de um dos fundamentos do julgamento divino. Então, aqui também nós vemos como se explica, porque cada julgamento é individual. Deus irá tratar cada indivíduo conforme a revelação que ele teve. Ninguém será injustiçado. E, aliás, este é o sentido da expressão de Romanos 2,12, onde Paulo diz que os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, e os que pela lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, nessa passagem, Paulo nos mostra com clareza que lhe era peculiar, que Deus levará em conta o julgamento, o tipo de revelação que a pessoa teve, o grau de conhecimento, a fim de que, segundo essa revelação que a pessoa teve de Deus, seja verificado se houve ou não observância, obediência ao Senhor. Lembremos desde já, então, que embora venhamos a tratar do assunto, não com tanta profundidade como seria necessário, nenhum homem poderá se desculpar e dizer que não teve como perceber a revelação de Deus, Se confirma em Romanos no capítulo 1, nos versos 18 a 20. Esse julgamento é justo, ele não se baseia apenas em normas e regras abstratas, mas como deve ser a aplicação da lei no caso concreto. É preciso que se apresentem também fatos, provas que demonstrem ter ocorrido a observância ou não da lei do Senhor. Então, nós podemos ver que o Senhor, o justo juiz, ele mostrará a justiça, julgando sempre com provas. Outro fundamento dos julgamentos divinos e, portanto, do julgamento final é o direito de defesa. Todos os julgamentos somente se justificam por causa do direito de defesa. Deus irá julgar um por um dos indivíduos que existiram sobre a face da terra, isto literalmente, e se nós considerarmos os três julgamentos, a única exclusividade, ou vamos dizer, exclusiva oportunidade para o julgado se manifestar, ter acesso a provas, a aplicação das normas do caso concreto. Não fosse esse o motivo, o Senhor teria lançado os ímpios de imediato
no lago de fogo e enxofre, assim como fez com o anticristo, o falso profeta, que assim serão tratados, porque desafiaram abertamente a Deus e se deixaram dominar pelo diabo no nível de rebeldia igual ao de Satanás, de plena consciência e rejeição ao senhorio divino. Com relação aos outros homens, porém, Deus lhes mostrará a sua justiça, permitindo que se manifestem, assim como fez com os nossos primeiros pais lá no Éden, em Gênesis no capítulo 3, né? Tanto assim que vemos que os julgados, mesmo condenados, manifestando-se no julgamento final, como por exemplo em Mateus no capítulo 7, verso 22, Mateus 25, verso 44, teremos um efetivo direito de expressar, vamos dizer assim, terão, né, um direito efetivo de se expressar, inclusive com direito ao uso de palavra. Então nisso nós vemos o quanto nosso Deus, ele é justo, né? O quanto ele tem tratado com justiça. Então todos os julgamentos divinos são públicos, né? São feitos à vista de todos os envolvidos. O tribunal de Cristo é feito diante de toda a igreja arrebatada, o julgamento das nações, o julgamento final, são vistos diante dos tronos, numa típica cerimônia pública, onde todos os homens de todos os tempos estarão reunidos para se submeter ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Tanto é assim que Paulo afirma que nessa oportunidade ocorrerá a suprema exaltação de Cristo, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então Deus faz isso publicamente para mostrar a sua soberania. Em momento algum, mesmo quando vemos o Senhor condenando os homens, vemos ele humilhando ou retirando a dignidade humana de qualquer julgado, né? A própria sentença de condenação do Senhor não tem sequer uma palavra de injúria ou de ofensa aos condenados. O Senhor diz somente a expressão o necessário, sem humilhar quem quer que seja. Diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a condenação de vocês é por causa das vossas próprias iniquidades, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não era para você, era para o diabo e seus anjos, mas você que quis ir para lá. O que aconteceu? Eu tive fome, não me deste comer. Eu tive sede e não me deste beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estava enfermo, na prisão, não me visitaste. Então são questões que a pessoa não fez. Não é uma sentença, uma arbitrariedade de quem está julgando, mas é algo que o julgado está recebendo pelo que ele fez, né? Então é muito interessante nós vermos o quanto nosso Deus é justo nesse julgamento. Deus, ele estará tratando todos os homens igualmente, pois o julgamento final, inclusive, para que prevaleça essa regra da imparcialidade, pois com esse episódio todos os indivíduos terão tido a oportunidade de defesa antes de terem selado o seu destino eterno. Com respeito à reputação do Senhor, ele é santo e terá demonstrado todo o seu poder e fidelidade ao longo de toda a história humana. Então vamos entendendo o julgamento final, o motivo, porquê, como, o que Deus tem feito. Então é muito interessante a gente tomar esse conhecimento, podemos aprofundar mais, né, em outros estudos, em uma outra oportunidade, e que Deus possa nos conceder o privilégio de estar trazendo mais estudos com mais profundidade para você. Deus terá então nesse julgamento cumprido plenamente o seu plano para o homem nesse universo relativo. Pendência alguma terá ficado, assim poderá instituir novo céu, nova terra, onde habita a justiça, e trazer os santos para desfrutarem eternamente, conviver eternamente com o Senhor, a Jerusalém celestial que Deus tem preparado juntamente com seu Filho Jesus Cristo para todos os salvos. Que Deus em Cristo nos abençoe e fiquemos todos nós com a verdade absoluta da palavra de Deus.